Salve, gente boa! Tudo bem? Ó, o dia agitado, hein? Cheio de assunto. Pois é, o Jornal do Explicador tá com 5 assuntos para discutir com você. Notícias que foram destaque hoje, que acho que vale a pena a gente conversar sobre elas. Por quê? Porque mais importante até do que saber é entender o que de fato está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos nessa? Tem 5 coisas para te contar, como eu falei. Tem uma condenação de um sujeito escroto, nojento, asqueroso e LGBTfóbico. Pois é, foi condenado por isso, inclusive, tá? Gente, assim, de grande expressão, tá? Gente que tem acesso e muita gente seguindo nas redes sociais e também tem destaque na televisão. Vou te contar essa história. Também vou te contar como o governo está arrecadando recorde de dinheiro, e aí tem uma galera que já começa a falar, tá aí ó, taxade, sai taxando todo mundo, será que é isso mesmo? Eu fui ver, e aí eu vou te explicar. Por que o governo está arrecadando tanto? De fato, tem umas cobranças novas de impostos aí. Agora, você precisa entender quem está pagando. Sim, quem? Será que é o coitadinho, a coitadinha, o trabalhador? Então, talvez você fique surpreso ao acompanhar esse vídeo aqui. Também vou te contar essa polêmica aí da inteligência artificial chinesa, a DeepSeek. Tá todo mundo assim, com o cabelo em pé lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os desenvolvedores de inteligência artificial, tipo o ChatGPT, estão perdendo dinheiro, assim, ó, sem parar. Ontem mesmo foi $1 trilhão de perda nos mercados, na bolsa de valores deles lá, em outras bolsas de valores pelo mundo. E você vai entender por quê. O que essa inteligência artificial chinesa tem de diferente para justificar um tombo desse nos valores das empresas de tecnologia americanas. Também vou te falar do capítulo novo, o mais recente, da novela Trump, deportados, Brasil, Colômbia e Companhia Limitada. Tem novidade sim, pois é. Deve haver daqui para frente mudanças na deportação dos brasileiros. Do caso dos colombianos, isso já aconteceu e eu vou te contar também. E ó, tem mais, o Congresso Nacional também entrou na parada, o Congresso Brasileiro. Pois é, não é mais só o governo brasileiro que está reclamando, não. O Congresso também está, tá? E também vou te contar sobre um caso, um de muitos, de uma empresa que o dono queria obrigar os funcionários a votar no candidato dele nas eleições de 2022. Qual foi o resultado disso? Condenação à justiça, vai ter que pagar uma indenização para esse funcionário e teve que se fazer um acerto lá com o Ministério Público do Trabalho para não ficar pior para essa empresa. Você vai ver que esse, como eu disse, é um caso, mas teve muitos, milhares de casos desse tipo nas eleições de 2022. Vou te contar essa história. Vem comigo para você entender tudo, que eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas aquele que todo mundo entende. E ó, já te peço também, dá aquela dedada marota no like. Tá aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro. Deixei aqui o link na descrição. Te convido também a conhecer o nosso canal de cortes, que está só começando. Então, assim, esse vídeo aqui tem 5 assuntos. Você vai encontrar 5 cortes separadinhos lá no nosso canal de cortes. Também o link está aqui na descrição, tá? Preciso que você assista lá. E se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é o que a maioria usa. E se você não puder, deixa um like, um comentário, uma inscrição, que isso já ajuda demais. Muito, inclusive na minha remuneração. Mas vamos nessa, que você quer entender e eu quero contar. Seguinte, Justiça condena a Rede TV e Siqueira Júnior por chamar gays de raça desgraçada. A sentença estabelece o pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos. Olha a cara do sujeito aí. Vale nada. Pois é, o sujeito era apresentador de televisão nacional, lá na Rede TV. Agora não, agora ele só apresenta o programa dele lá para o estado do Amazonas, o que ainda é muito para um sujeito desse. Mas antes ele falava para o Brasil inteiro e também é um sujeito que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Esse cara é conhecido pelas polêmicas, pelos crimes que ele comete falando na televisão. Atacar mulheres, atacar gays, atacar minorias de uma maneira geral. Todo tipo de minoria esse sujeito ataca, tem um monte de processo, também ataca celebridades, ataca gente de esquerda xingando dos piores nomes possíveis, ou seja, é um bolsonarista de carteirinha apresentando um programa de televisão e falando todo tipo de barbaridade que não é só ruim, não, são criminosas também. Pois é, ele foi condenado por causa de uma fala aí nesse programa aqui que a gente vai ver agora, é um trecho bem curtinho e você vai ver as barbaridades que esse sujeito falava. A pessoa tem um filho e não poder matar. A gente tá calado, engolindo essa raça desgraçada. Nojo de vocês. Nojo. Vocês não reproduzem. Vocês são nojentos. Não é normal, não.
Pode ser pra você e seu macho dentro da sua casa. Se você quer dar esse rabo, dê! Mas não leve as crianças, não! Cabra, safado, raça do cão, tudo maconheiro. Tá aí, assim, crime ele tá acostumado, ele tá sempre cometendo na televisão, e aí esse caso aí levou a esse processo, que foi aberto por uma entidade em defesa das pessoas LGBTs. Quem entrou na parada também foi o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Todo mundo entrou com processo por danos morais coletivos. Por quê? Porque isso aí ia incentivar a violência contra as pessoas LGBT, chamar de raça desgraçada, de safado, de tudo que ele falou aí, onde já se viu ter um filho gay e não poder matar. É isso que ele diz, gente, olha o absurdo. E é claro que esse tipo de coisa incentiva as pessoas a agir com violência contra a população LGBT. E é por isso que ele foi processado e condenado, né? Porque o Brasil, não vamos esquecer, é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo inteiro. O Brasil teve quase 300 mortes violentas por LGBTfobia em 2024. Foram 291 pessoas assassinadas de forma violenta. E o único motivo é que elas não são heterossexuais. Então esse tipo de discurso, ele mata, ele provoca assassinatos. E é por isso que ele foi processado e condenado. A juíza do processo falou que ele extrapolou e muito o direito à liberdade de expressão, a emitir opinião, porque isso não é opinião, isso é crime, né? O que é crime não é opinião, vamos deixar isso bem claro. Então, Siqueira, esse nojento, esse escroto, esse lazarento, foi condenado, vai ter que pagar R$300 mil de danos morais coletivos. Esse dinheiro vai ser destinado para um fundo que é usado para poder bancar iniciativas de educação, iniciativas de diversidade que demonstram para as pessoas que ser homossexual, ser bissexual, ser transexual é simplesmente a condição de cada um. Sim, porque a ciência já cansou de pesquisar isso, de ir atrás, de tentar encontrar uma explicação para dizer por que as pessoas são gays, são lésbicas, são bis, são trans. Né? Diversos experimentos científicos já foram feitos e a conclusão de todos eles é a mesma. Esse tipo de coisa não é escolhido, a pessoa nasce desse jeito. E a maior prova disso é se você for analisar o reino animal. O mundo animal tem cachorro homossexual, tem leão na floresta homossexual, tem macaco, tem tudo quanto é espécie animal que tem comportamentos homossexuais, comportamentos bissexuais, né? Então assim, se é pecado, se é escolha, então o que os animais estão fazendo a mesma coisa? Eles que não têm raciocínio, eles que não têm pecados, né? Então foi justamente diante das evidências científicas que se concluiu que homossexualidade não é doença, que ter diferentes identidades de gênero não é uma escolha, e essas pessoas, independentemente do gênero, pagam o mesmo imposto que eu e você, têm a mesma obrigação com o país que eu e você, e obviamente têm os mesmos direitos. Então eu acho que é pouco que esse cidadão nojento, lazarento, tenha sido condenado. Esse é um processo, tem vários outros correndo. Logo, logo a gente vai ter notícia de outras condenações desse cara. E o pior, ele ainda continua no ar, lá no estado do Amazonas. Isso que é o mais triste de tudo. É que existem empresários gananciosos que, em nome do dinheiro, botam qualquer porcaria no ar. Essa é que é a grande verdade. Mas se deu mal o Siqueira dessa vez. Vamos mudar de assunto. Seguinte, receitas federais crescem 9,62% em 2024 e batem recorde com atividade forte e medidas arrecadatórias. Medidas arrecadatórias. Aí você pensa, é o Haddad taxando todo mundo, é isso? Por isso que aumentou a arrecadação do governo? Então, não, né? São várias ações que levaram a esse aumento da arrecadação do governo, mas a principal, a melhoria, o aumento da atividade econômica no Brasil. Mais gente trabalhando, mais gente ganhando salário, mais gente comprando mais, tudo isso levou ao aumento da arrecadação de impostos. Essa matéria aqui, ó, inclusive nesse trecho aqui fala sobre isso. Ó. A arrecadação do governo federal teve alta de 9,62% em 2024 sobre o ano anterior. Isso é praticamente o dobro da inflação. Então a arrecadação subiu bem mais que a inflação. De acordo com a Receita, os resultados de 2024 foram influenciados pelo desempenho da economia, mas também pela adoção de medidas arrecadatórias, além da restrição ao uso de compensações tributárias pelos contribuintes. O que é isso? Compensações tributárias. Existem empresas que pagam imposto e elas tinham lá um desconto no imposto federal e acumulava esse desconto com um outro desconto estadual ou municipal e aí aplicava cumulativamente o desconto no imposto. Isso é ilegal. Então o governo acabou com isso, fez com que diversas empresas tiverem que pagar um pouco mais de imposto. Por quê? Porque elas estavam fazendo uma mandracagem lá. Somava 2, 3 incentivos diferentes e isso fazia a arrecadação do governo federal
cair. Medidas arrecadatórias, do que a gente está falando? Vamos lá. O governo arrecadou 20,6 bilhões de reais com a legislação voltada à tributação de fundos fechados e offshores. O que é isso? Super ricos, meu querido, minha querida. Gente que tem dinheiro em fundos assim acima de 10 milhões de reais aplicado, dinheirinho vivo, aplicado no banco, num fundo. E também gente que mantém empresas lá fora, aquelas empresas que não produzem nada. O cara só abre um CNPJ num paraíso fiscal e deposita o dinheiro numa conta lá para não pagar imposto. Essa galera também foi tributada. Então, a gente está falando de gente milionária que não pagava imposto. Sim, você aí, ó, que é pobre, que é classe média, que paga, que trabalha pra caramba para pagar imposto. Então, tinha uma galera muito rica que usava essa grana para jogar golfe, para comprar champanhe importado. Agora vai pagar imposto. E 20 bilhões é o que o governo arrecadou em 2024, só com essa galera super rica. Em 2024, o governo embolsou quase 85 bilhões de reais a mais que em 2023 com o recolhimento de PIS/COFINS, uma alta de 18,6%. Isso é 4 vezes a inflação. Como é que aumentou tanto o PIS/COFINS? Então, o PIS/COFINS ele é cobrado nos preços de alguns produtos, quando você compra o produto, e também é cobrado ali em cima da questão salarial, né, dos pagamentos salariais. Então, se tem mais gente trabalhando e recebendo salário, se tem mais gente ganhando mais, está pagando PIS/COFINS. E também, se está comprando mais, porque está com mais dinheiro, também está pagando mais PIS/COFINS. Né? Também houve ganhos de receitas previdenciárias, ou seja, de novo, mais gente trabalhando, mais gente pagando previdência. Imposto de importação, aí entra a história da taxa das brusinhas, tá? Mas não foi um número assim realmente considerável diante do conjunto todo. Imposto de renda, também mais gente trabalhando, recebendo salário e pagando. Mesmo tendo corrigido a tabela de imposto de renda, para quem ganha até 2 salários mínimos não pagar o imposto, mesmo assim a arrecadação cresceu. Por quê? Porque tem mais gente trabalhando, recebendo salário e pagando imposto de renda. E também cresceu a arrecadação de imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Por quê? De novo, a indústria está fabricando mais produtos. Por que está fabricando mais? Porque está vendendo mais, porque tem gente com dinheiro no bolso comprando. Então, se a indústria vende mais, ela também paga mais imposto de produtos industrializados. No recorte setorial por área, as maiores altas nominais de arrecadação em 2024 se deram nas áreas de comércio atacadista, entidades financeiras e combustíveis. Então, comércio atacadista está vendendo mais, está pagando mais imposto. Entidades financeiras, bancos, está rodando dinheiro, os bancos estão pagando mais imposto. E combustível, você está abastecendo mais vezes o seu carro, está viajando, está tendo mais grana para abastecer. E isso também faz a arrecadação de impostos crescer. Então, assim, de todos os itens que levaram a arrecadação a aumentar, quase todos eles estão relacionados à melhoria da economia, e não a impostos novos. A melhoria da economia. Olha aqui, o governo arrecadou 20,6 bilhões em 2024 com tributação de super ricos, de receita. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? As offshores e também os fundos privados, os fundos onde as pessoas investem o seu dinheiro. Então essa galera que não pagava está pagando 20 bilhões. Sabe quanto que é isso? Dá para pagar mais de um mês do Bolsa Família inteiro, no Brasil inteiro. Arrecadou esse dinheiro cobrando imposto de rico, que antigamente não pagava. E aí você fala, mas então o Estado está arrecadando, porque ele é gastão, ele precisa justificar, o governo gasta demais e fica cobrando imposto. Aí você vai analisar os números para ver se é isso mesmo e descobre que não. Né? Gastos de estados e municípios aumentam mais do que o gasto federal. Inclusive o gasto federal nem aumentou, se você quer saber. Vou te mostrar. Tem um gráfico aqui, ó, que começa lá em 2014, tá vendo aqui? E vem até o terceiro trimestre de 2024. E aí, eu vou chegar mais perto aqui para você poder entender melhor esse troço aqui. Seguinte, a linha azul é o gasto do governo federal. A linha laranja é o gasto de estados e municípios. Tá? Eles vêm ali se alternando para lá, para cá. Uma hora o governo gasta um pouquinho mais, outra hora os estados e municípios gastam um pouquinho mais. O tempo vai passando e foi mais ou menos isso. Aí quando chega em 2020, dispara o gasto do governo federal. Por quê? Por causa da pandemia. De auxílio emergencial, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, auxílio para isso, auxílio para aquilo. Esses auxílios custaram muito dinheiro, por isso que subiu. É justificável essa subida do gasto do governo federal. Depois caiu. Por quê? Porque a pandemia passou e a coisa meio que volta ao normal. E aí assim que caiu, o que começa a acontecer? Começa a subir os gastos de estados e municípios. Olha só o gráfico laranja, aqui ele está embaixo, aí vai subindo, 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 pum, 631 bilhões de reais, contra 515 do governo federal. E aí se você olhar o gráfico azul, que é o do governo federal, olha aqui,
no ano de 2024. Terceiro trimestre é o final, mas anterior, ó, vem caindo, caindo, caindo. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, o gasto do governo está caindo e o gasto de estados e municípios subindo. Governadores e prefeitos estão torrando grana e pior, né? Eles ficam lá nas redes sociais, dando entrevista, falando que quem gasta muito é o governo federal. Tá aí. Você vai querer discutir com os dados? Não dá, né? Mas tá aí. E aí o que acontece? Como é que esse pessoal vai pagar as contas se eles não param de gastar dinheiro? Aumentando impostos, é isso que eles fazem. Eles falam que não, eles culpam o governo. Por exemplo, teve aquela história do DPVAT, saiu um monte de governador falando, eu não vou cobrar, porque eu não vou aumentar imposto do meu povo. Aí teve lá o Jorginho Melo de Santa Catarina, teve lá o Ratinho Júnior do Paraná, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Caiado de Goiás, Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas Gerais, tudo hipócrita, falando que não ia aumentar imposto. Aí olha só, estados aumentam o ICMS sobre a gasolina em 10 centavos por litro a partir de fevereiro. Diesel terá alta de 6 centavos. Então, assim, todos os estados do Brasil estão aumentando o imposto em cima dos combustíveis, tá? Todos, sem exceção. Essa galera hipócrita que fica falando, não vou aumentar imposto porque o Lula, porque não sei o quê, eles sim estão gastando mais, você viu, e estão aumentando impostos. E estão botando a culpa do Lula. Tudo é culpa do Lula, né? Até as besteiras que eles fazem, eles costumam culpar o Lula. Agora você está vendo que a coisa não é bem assim. É muito oportunismo, muita safadeza desses governadores cobrar o imposto mais caro. Por quê? Porque estão gastando mais. E tudo isso que eles fazem olhando para o lado, fingindo que não estão vendo e culpando lá, ó, governo federal. Agora você sabe que a coisa não funciona bem assim. Mas vamos continuar, tem mais assunto para a gente falar, porque é o seguinte, tá todo mundo falando dessa inteligência artificial chinesa, né? Chegou, bombou, derrubou os valores das empresas de tecnologia americana nas bolsas de valores. Derrubou muito, tá? Empresas como o ChatGPT, como a NVIDIA. A NVIDIA ela fabrica chips para inteligência artificial, entre outros produtos. Essas empresas despencaram na bolsa ontem, perderam $1 trilhão em valor de mercado. Pânico com o IA chinesa fez ações sul-americanas perderem o PIB da Arábia Saudita. Meu, a Arábia Saudita é um grande produtor de petróleo. Tem um PIB de $1 trilhão. E foi exatamente o valor que as empresas perderam. O equivalente a tudo que arrecada, não é imposto não, é tudo que movimenta a economia da Arábia Saudita. Esse é o valor que as empresas perderam. E por que isso acontece? O que aconteceu? O que é essa tecnologia chinesa? Então, o que é o DeepSeek, o chatbot chinês que desafia o Vale do Silício? Na verdade é o seguinte, você conhece o ChatGPT? Você faz uma pergunta, ele responde, você manda uma imagem, você manda um documento, ele analisa com você e tal. O DeepSeek é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que neste momento ele ainda só trabalha com texto, por enquanto. Ainda não chegou nesse estágio de trabalhar com imagem, mas já vai chegar. É exatamente igual ao ChatGPT. Tem limitações de conteúdo por conta do governo chinês, o ChatGPT também tem coisas que você pergunta e ele não responde, por causa dos governos americanos. É normal, isso aí acontece mesmo, infelizmente. Mas o fato é que, o que tem de diferente nisso aí? E por que isso levou à queda dos valores das ações das empresas? Porque é o seguinte, o cara que desenvolve uma inteligência artificial nos Estados Unidos, ele não ensaca o dinheiro do bolso e fala, vou gastar uma pequena fortuna minha para desenvolver uma inteligência artificial. Não, ele vai buscar dinheiro com investidores. Então ele bate lá na porta do investidor e fala, me arruma uma grana aí para desenvolver a minha inteligência artificial, você vai ser sócio, você vai ficar rico comigo também. No caso do ChatGPT, só para treinar a inteligência artificial, ou seja, para enfiar dentro do programa as informações que ele usa para nos dar as respostas que a gente pede, só para fazer esse trabalho de treinamento, o ChatGPT gastou $100 milhões, quase R$600 milhões. A mesma empresa chinesa, o DeepSeek, gastou 95 bilhões de dólares a menos para fazer a mesma coisa. Aí o investidor americano que botou dinheiro lá no ChatGPT falou, me fizeram de trouxa. Cobraram mais dinheiro do que realmente era necessário para desenvolver esse troço aí. Botei dinheiro à toa. Aí o que o cara faz? Sai, vende as ações e pula fora. E é por isso que o preço despenca. Quer um outro exemplo? Essas inteligências artificiais americanas, que a gente achava até então que todas elas iam dominar o mundo, elas sempre anunciaram que precisa de uma grande quantidade de chips para fazer o processamento das informações. E quando eu falo grande quantidade, estou falando de milhares, 20, 50, 100 mil chips para fazer uma inteligência artificial dessa funcionar. Aí vem a China, faz a mesma coisa com 4 mil chips. 4 mil. Uma fração do que as empresas americanas usam.
Isso parecia ser tão importante que o governo americano, ainda na época do Joe Biden, proibiu que os Estados Unidos exportassem chips para outros países, justamente para não faltar no desenvolvimento da inteligência artificial. Aí vai a China, pega chips inferiores, em menor quantidade, e faz a mesma coisa. E bota a inteligência no ar. Já virou um dos programas mais baixados nas lojas de aplicativo. O site é super acessado, já testei. É uma inteligência artificial tão boa quanto o ChatGPT. Como eu disse, ainda tem essa inferioridade pelo fato dela não lidar com imagens, documentos em PDF, por exemplo. Mas isso é uma questão de tempo. O principal é, para chegar nesse estágio que ela está agora, trabalhando com texto, o ChatGPT levou 6 anos. O DeepSeek levou 2. Então, gasta menos chips, gasta menos dinheiro para treinar, desenvolve em 1/3 do tempo, e é por isso que essa inteligência artificial virou a queridinha do mundo. E aí, de repente, os investidores falaram, poxa, não precisava de tanto dinheiro assim quanto eu coloquei lá. Os caras me enganaram. E é por isso que arrebentou com as empresas de tecnologia. Não precisa de tanto recurso assim. E tem mais uma vantagem. A inteligência artificial chinesa, o DeepSeek, é código aberto, ou seja, os programadores têm acesso aos códigos que mostram como a inteligência artificial funciona. Então, se você quiser desenvolver um outro produto baseado nessa inteligência artificial chinesa, você consegue, sem precisar pagar nada, sem precisar pagar direito autoral, nada disso. Então, mais uma coisa que populariza, que deixa a inteligência artificial mais barata. A China arrasou com os americanos e é por isso que está todo mundo no prejuízo. Inclusive, essa inteligência artificial, olha só, e a chinesa DeepSeek mostra ao usuário como está pensando, entre aspas, antes de responder. O ChatGPT, você manda lá uma pergunta, você escreve uma pergunta para ele, ele mostra para você a resposta. Fim, você tem que confiar ou conferir e descobrir se está certo ou está errado. A DeepSeek, o que ela faz? Tem um botãozinho lá que, se você deixar ele acionado, ele mostra como é o raciocínio da inteligência artificial, ou seja, onde ela busca os dados, como é que ela forma as palavras. Então você consegue entender de onde ela tirou a resposta que ela está te dando. Isso torna ela muito mais confiável. Então tem essas diferenças para melhor na inteligência artificial chinesa em relação às americanas. E é por isso que as americanas estão tudo ferradas, né? Sempre se imaginou que os Estados Unidos iam dominar a inteligência artificial no mundo, que ninguém ia conseguir chegar perto deles. Aí chega a China e faz isso aí. Com menos dinheiro, com menos tempo, com menos estrutura, vai lá e faz uma inteligência artificial tão boa quanto as americanas e ainda aberto para todo mundo que quiser copiar, de graça. É isso que está acontecendo. Se você entrar lá no DeepSeek, no Google, você vai encontrar essa inteligência artificial. Você só criar lá um login e começar a usar. Vale a pena, porque ela é realmente muito eficiente, tão eficiente quanto as outras, só que muito mais barata. É isso que aconteceu com essa inteligência artificial e é por isso que virou essa polêmica, todo mundo desesperado, meu Deus, a China chegou no nosso calcanhar. Chegou e passou, foi embora, né? Foi longe. Então, vamos mudar de assunto, que é o seguinte, tem capítulo novo da novela Os Deportados. Os deportados lá do Trump vão continuar chegando no Brasil, mas pode ser que tenha mudança aí nesse transporte, tá? Na Colômbia já mudou. Depois que o presidente peitou, aí bateram boca, aí fizeram as pazes, fizeram um acordo, mas as coisas já mudaram. E o Congresso Nacional Brasileiro entrou na parada também. Já não é mais só o governo brasileiro que está reclamando do tratamento que os brasileiros receberam. O Congresso também. O Congresso vai cobrar a Embaixada dos Estados Unidos por deportação de brasileiros. O presidente da Comissão sobre Migrações e Refugiados do Congresso vai acionar a Embaixada dos Estados Unidos e também vai acionar a Comissão Interamericana sobre Deportações, porque existem órgãos internacionais que discutem e estabelecem regras para esse tipo de deportação. Quem está encabeçando isso? Túlio Gadelha, deputado da Rede Sustentabilidade, lá de Pernambuco, ele é de Recife. É um deputado jovem, muito atuante e, entre outras coisas, também é conhecido por ser o namorado da Fátima Bernardes. Mas, muito além disso, ele é um deputado que trabalha bastante e entrou nessa briga e agora o Congresso Nacional também está cobrando o governo americano para não tratar os brasileiros de uma forma tão indigna quanto aqueles que chegaram no primeiro avião foram tratados. Lá na Colômbia, a coisa já começou a mudar. Colombianos deportados pelos Estados Unidos chegam a Bogotá após crise com Trump. A fotografia, os caras descendo do avião, o avião da Força Aérea Colombiana. No começo teve uma história de que o presidente colombiano, o Gustavo Petro, ofereceu para mandar o avião presidencial para buscar esses deportados. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Foram 2 aviões da Força Aérea Colombiana que foram mandados lá para os Estados Unidos e trouxe de lá. Então não foram os Estados Unidos, não foi o governo americano que colocou um avião deles para vir para cá.
E aí quando é o avião deles é que rola aquela esculacho todo. Algema, corrente, agressão, fome, sede, tudo isso. Como a Colômbia foi buscar, eles vieram como? Sem algemas, sem correntes. Após briga entre Trump e Petro, deportados colombianos chegam a Bogotá. Dignos e sem algemas. Essa aspa aí, por quê? Porque essa é uma fala do próprio presidente nas redes sociais, depois que ele trouxe de volta os colombianos. Está ali ó, a fotografia do pessoal descendo no aeroporto. Né? Então, assim, houve uma mudança, de fato, nesse transporte dos deportados colombianos. O Brasil também está discutindo com a Embaixada Americana os próximos voos, porque serão muitos. O encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil foi chamado pelo Itamaraty para prestar esclarecimentos sobre esse problema aí da violência que os brasileiros sofreram. Agora, há uma previsão de que daqui para frente, toda semana cheguem 3 voos no Brasil com deportados. 3. Até o ano passado, durante o período do governo Biden, era 3 voos por mês. Agora serão 3 por semana. Então vai vir muita gente. Ainda não tem nenhuma informação, por exemplo, se o Brasil vai mandar aviões para lá também, ou se eles vão continuar recebendo aviões americanos aqui. Mas o fato é que essa questão da algema e das correntes é o que está pegando, é a discussão que está sendo feita pelos 2 governos, para que isso não volte a acontecer. Por quê? De novo, já falei isso no vídeo de ontem, de anteontem, não se trata de bandidos. Se trata de pessoas que emigraram ilegalmente, não levaram documentos, não tinham autorização para estar lá. Mas não é ladrão, não é estuprador, não é assassino, não é nada disso. É trabalhador. E ó, quem está falando isso não sou eu, e quem está falando isso não é nenhum comunista, tá? Quem está falando isso é a Gazeta do Povo, que é um jornal de extrema direita, bolsonarista até a última gota de tinta. Pois é. Babás, pedreiros, jardineiros sem visto. Qual o perfil dos brasileiros deportados dos Estados Unidos? Matéria da própria Gazeta do Povo. De novo, repito, jornal de direita, hein? Olha lá o texto. Jardineiros, pedreiros, vigilantes, motoristas e babás que entraram ilegalmente nos Estados Unidos formavam a maior parte do grupo de 88 brasileiros deportados pelo governo de Donald Trump no fim de semana. A reportagem apurou com fontes da Polícia Federal que eles são trabalhadores autônomos que trabalhavam por diárias e entraram nos Estados Unidos nos últimos anos, a maioria pela fronteira com o México, e não possuíam quaisquer documentos que permitissem a permanência no país, nem como turistas, nem como estudantes. Não, isso é mais importante, ó, não havia foragidos da justiça, procurados pela Interpol, nem condenados. Não precisa repetir, né? Não tinha gente condenada por crime comum nos Estados Unidos. O crime deles era só o crime de imigração. Eles estavam detidos nos Estados Unidos sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos havia semanas ou meses. Também não é gente que foi presa ali, depois que o Trump assumiu, não. Gente que já tinha sido presa por conta da imigração ilegal, já tinha sido julgada pela justiça, já não tinha mais como recorrer, porque já tinha perdido todos os recursos, era só uma questão de voltar mesmo para o Brasil. Porque se eles não voltassem, eles iam ficar numa cadeia lá nos Estados Unidos, né? Muito pior. Então voltar para o Brasil é a melhor resposta que se podia dar nessa situação. O problema então não é voltar, o Brasil em nenhum momento questionou isso, o problema é o jeito, o problema é o tratamento que esses brasileiros receberam na volta. Foram tratados como animais. O que Trump fez, segundo o advogado especialista em direito criminal Luiz Augusto Módulo, foi acelerar o processo de deportação. Ou seja, essa galera já ia ser deportado, esse voo já estava previsto antes do Trump assumir, só que o que ele fez? Acelerou a parada, bota essa galera para ir embora. Diaristas, jardineiros, pedreiros, vigilantes, motoristas e babás. Os adultos eram profissionais liberais que foram aos Estados Unidos para tentar a vida com trabalhos braçais. Então, mais uma vez, está reforçado que a gente não está falando de bandidos. E se não são bandidos, não tem por que acorrentar a perna, não tem por que colocar algema, não tem por que nada disso. Não são pessoas perigosas, não representam risco. E essa questão da dignidade é o ponto central da discussão dessas deportações. Ninguém tem como, ninguém pode impedir os Estados Unidos de deportar os ilegais. A regra para quem vai para lá são eles que estabelecem. A regra para dizer quem pode ficar e quem não pode são eles que estabelecem. A única regra que tem que ser discutida é o jeito que você trata essas pessoas. Se não são bandidos, não os trate como bandidos. E é isso que está em discussão agora. Vamos aguardar os próximos voos que vão chegar aí. E ó, por último, última notícia. 2022 teve eleição e teve muito empresário que ficava ali tentando obrigar os seus funcionários a votar no mesmo candidato dele. Mas muito, você nem imagina o tanto, eu vou te mostrar. Pois é, e agora teve mais um caso de condenação na justiça de uma empresa que fez isso. Assédio eleitoral pró-Bolsonaro faz a empresa do agro pagar 20 mil a funcionário. Sim, uma empresa lá do Rio Grande do Sul, está aqui na outra página. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
condenou a empresa agrícola DB Insumos de Tepejara, Rio Grande do Sul, a pagar 20 mil a um vendedor que sofreu assédio eleitoral durante as eleições de 2022. Os proprietários da companhia pressionaram o funcionário a votar em Jair Bolsonaro e ameaçaram demiti-lo caso Lula fosse eleito. Os patrões exigiram que ele votasse no então presidente e ofereceram dinheiro para custear sua viagem até Caxias do Sul, onde estava registrado seu título eleitoral. Diante da recusa, ele passou a sofrer agressões verbais, ameaça de não receber comissões e foi informado de que na empresa não havia espaço para quem votasse em Lula. O que o cara fez? O cara denunciou e aí foi aberta uma investigação no Ministério Público do Trabalho, isso virou um processo judicial e agora a justiça condenou a empresa a pagar 20 mil para o cara por ter tentado forçar e empurrar um candidato nele, coisa que é proibida por lei. O nome disso é assédio eleitoral. Não pode. E ó, não aconteceu pouco não, aconteceu demais em 2022. Olha essa matéria aqui. Presidente do TSE recebe relatório sobre casos de assédio eleitoral sofridos por trabalhadores nas eleições de 2022. Se você olhar aqui pequenininho, não sei se vai dar para ver. 15/12, tá vendo aqui, ó? Vou aumentar mais, ó. 15, opa, aumentei muito. 15/12, tá aqui, de 2022. Tá conseguindo ver? Tá uma bagunça, né? Vamos diminuir mais. Olha lá, 15/12 de 2022. O Xandão ainda era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, entregou para o TSE o documento Assédio Eleitoral Eleições 2022, relatório de atividades, ou seja, um balanção, um compilado da quantidade de denúncias. Até o dia 6 de dezembro, isso do ano passado, tivemos 2.300 denúncias e hoje temos 3.206, um número ainda crescente. Foram expedidas 1.400 recomendações, ajuizadas 80 ações civis públicas e 300 termos de ajustamento de conduta. Então é o seguinte, foram muita gente, mais de 3.000 denúncias de patrões tentando forçar os empregados a votar no candidato deles e que foram denunciados. 300 termos de ajustamento de conduta, o que é isso? O Ministério Público chega para a empresa e fala o seguinte, ao invés de abrir um processo contra você, você vai pagar uma multa sem processo, você vai admitir a culpa, pagar uma multa e assinar um documento se comprometendo a nunca mais fazer isso. Isso é um termo de ajustamento de conduta. 300 casos geraram isso. 80 ações civis públicas, por quê? Porque o sujeito não quis fazer acordo com o Ministério Público meteu no pau, meteu na justiça. E aí aconteceram situações como essa, teve uma condenação. E 1.400 recomendações que o Ministério Público falou, ó, tô te pegando aí, tô te manjando aí, falou pro empresário, tô te manjando, você tá fazendo sacanagem. Como essa sacanagem não foi tão grave, porque tem casos e casos, né? Tem casos muito graves e casos que o cara sugere ali de leve, não chega uma coisa, ser uma coisa tão ostensiva, mas ele sugere que o empregado vote no candidato dele. Esse tipo de situação, o Ministério Público faz recomendações, fala, a partir de agora passe a atuar desse jeito, não repita isso, e você vai escapar do processo dessa vez. Se você somar tudo aí, 1.400, 1.700, 1.780, ou seja, tem 3.260, tem ainda praticamente 1.400 denúncias que ainda estão sendo averiguadas, que ainda vão virar processo, ou vão virar termo de ajustamento de conduta, né? Ainda vão andar. Muita gente, muito patrão safado, sem vergonha, vagabundo, que fica tentando obrigar o empregado dele a votar no candidato dele. E olha, pode procurar esses casos aí. Tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Também tem essa. Só um lado faz esse tipo de sacanagem. Sempre o mesmo lado, que é a extrema-direita. Só que se deram mal, né? 20 mil você pode falar, é pouco, isso aí para a empresa não é nada. Só que você ter uma autuação do Ministério Público do Trabalho gera uma série de problemas. Pode, inclusive, dificultar, por exemplo, a empresa buscar financiamento, principalmente se for em banco público, dependendo da condenação, dependendo da gravidade do crime que tenha sido cometido. Isso pode gerar outras consequências para a empresa, que não é só a grana que ela tem que pagar ali de indenização para o funcionário. Então, assim, pode parecer pouco, mas às vezes não é não, viu? Tem coisas assim muito mais sérias que acontecem com a empresa. Se deu mal, acho é pouco e é muito bem feito. E tomara que a gente tenha muitas notícias ainda para dar desses outros casos que já surgiram, que ainda não foram julgados, que a gente tenha muita notícia de condenação para dar para você aqui, porque quem faz isso é canalha. É isso, eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Um abração para você. Tchau.